Olá, nós vamos dar continuidade ao estudo do Instituto Condomínio e nós vamos falar agora de condomínio edilício. Condomínio edilício ele vem regulado no Código Civil a partir do artigo 1331, vai até o 1358, que trata da extinção do condomínio. 1358 puro, né? Que a gente teve duas leis, né, nos últimos anos que inseriram no 1358, letra A, o condomínio por lotes. O condomínio por lotes é uma área maior, que tem a divisão em lotes, mas que é regido pelas regras de condomínio edilício, né? E a gente tem também o sistema de timeshare, o condomínio em multipropriedade, que vem da letra B do 1358 até a letra T, tratando de vários aspectos desse condomínio em multipropriedade. Agora, condomínio edilício, ele é o quê? É um espaço que vai unir ambientes diferentes, alguns de natureza privada, porque pertencem a determinados sujeitos, e outros que são públicos, coletivos desses sujeitos todos, são conjuntos. Público não é uma boa palavra. Então, eu tenho ambiente que é exclusivo e eu tenho ambiente que não é exclusivo de um, mas é daquele grupo de pessoas, daquela coletividade, daquele conjunto que integra aquele condomínio edilício. O dono da parte individual, né, então ele é o único titular daquele apartamento ou daquela casa, mas existe uma parte comum onde ele tem uma fração, que é chamada de fração ideal. É o caso, por exemplo, de um play, de um corredor, de uma portaria, que é área comum, tá? Condomínio edilício, esse edilício vem de edil. Edil significa edificação, prédio, construção, né? Pode ser casa, não tem problema, condomínio de casas, mas a ideia é essa, de construção, de edificação, certinho? Então, repetindo o conceito, eu tenho parte exclusiva que pertence a uma pessoa determinada, o apartamento, por exemplo, e eu tenho parte conjunta, que é essa parte conjunta de propriedade de todo o conjunto de pessoas que ali estão. E cada uma delas, que é dona de uma parte exclusiva, vai ter um pedaço, uma fração ideal dessa parte coletiva, né, que envolve solo, estrutura, telhado, portaria, instalações de gás, instalações elétricas, entre outras coisas em si, ok? A gente tem dois tipos de condomínio edilício, o horizontal, que é formado do condomínio de casas, e o vertical, que são prédios, edifícios, né? O condomínio edilício ele pode ser instituído ou por ato entre vivos. Normalmente a gente tem uma convenção de constituição ou por testamento, né? Então o testamento ele estabelece a constituição desse condomínio como ele se dá, né? A necessidade desse documento de instituição ser registrado no registro de imóveis, e esse registro vai conter a discriminação, o detalhamento de todas as unidades de propriedade exclusiva e também a identificação completa das partes comuns a todos, né? Inclusive fazendo referência às frações ideais. Tá? Esse condomínio também deve ter indicado a sua finalidade. Ele é o que? De natureza residencial, comercial, mista, né? Então isso ali tem que estar bastante presente. Por isso que quando a gente pega uma certidão de ônus reais, a gente vê referência a frações ideais dessa parte que ela é o que? Comum, certinho? E aí ele diz, é residencial, não é residencial. Todo condomínio, ele precisa de uma convenção, que é um documento de constituição que traz as regras desse condomínio, seja ele vinculado a um testamento, ou seja ele vinculado a um ato entre vivos. Né? Esse documento, ele precisa ser assinado pelos titulares dos direitos de 2/3, no mínimo, das frações ideais. Né? Então, se eu tenho 30 unidades exclusivas, de tamanhos iguais, né? Eu tenho que ter pelo menos, né, 20 assinando que estão de acordo para que aquilo possa produzir efeitos jurídicos.
tá? Quem vai fazer parte, tanto os proprietários, como aquele que tem a posse, quanto aquele que tem a detenção. Todos, na realidade, vão estar vinculados aos ditames, às regras que a convenção trouxer. A pessoa não vai poder se escudar, eu sou morador, apenas tenho só a posse direta porque eu aluguei o apartamento, está subordinado à convenção. Eu sou empregado, eu presto serviço, então é um mero detentor, está subordinado à convenção. Então essa convenção, que é registrada no registro de imóveis, para que possa ter validade em face de terceiros, né? Isso é um detalhe importante. Se ela for registrada no registro imobiliário, ela passa a ser oponível contra terceiros, né? Ela vai obrigar não só aqueles proprietários, mas também a todos que estejam dentro da utilização do âmbito daquele condomínio, sejam proprietários, sejam meramente possuidores, ou seja, detentores, tá? Podendo ser feita por instrumento público ou por instrumento particular, né? A gente não tem a forma obrigatória de escritura pública, pode ser. O que é importante é que tenha sido feito o registro no registro de imóveis, para que ela possa ter essa oponibilidade em face de terceiros. Toda convenção ela vai possuir determinadas cláusulas que são o que? Obrigatórias. Isso vem lá no 1334 do Código Civil. E o que são essas cláusulas obrigatórias? Detalhamento, a individuação das unidades de propriedade exclusiva e das partes comuns, como a gente já falou, a indicação das frações ideais que são atribuídas a cada unidade exclusiva, a finalidade a que se destinam essas unidades, né? A forma e a cota de pagamento do custeio das contribuições para que se possa fazer frente às despesas do condomínio, sejam elas ordinárias ou extraordinárias, não faz diferença, não tem que estar ali previsto. A forma de administração do condomínio, né? A questão das assembleias, como é que a gente vai ter a convocação, como é que tem a sua formação, o quórum para as deliberações, né? A competência, as atribuições que essa Assembleia vai ter, além do que a lei estabelece. Também deve fazer referência às sanções aplicáveis àqueles que violem as regras do condomínio e o regimento interno, né? Então são cláusulas obrigatórias da convenção do condomínio, instrumento este que deve ser registrado no registro de imóveis para que possa ter oponibilidade em face de terceiros, certinho? Agora, os condôminos têm direitos. Que direitos são esses? Primeiro, acesso à rua, acesso ao logradouro público, né? Obrigatoriamente. Você não pode colocar uma unidade exclusiva encravada de forma a não ter direito de entrar e sair, né? Isso é bastante importante. Esse condômino também vai ter o direito de usar e fruir livremente e dispor da sua unidade exclusiva. Vai poder também usar as partes comuns de acordo com a sua destinação, né? E é claro que o uso dele não pode excluir a utilização dos demais. Exemplo agora que a gente tem nessa época de coronavírus é o uso do play para banho de sol, né? A gente vive preso de forma geral, nem todo mundo, mas de forma geral sim. E aí você tem a questão do sol, né? As pessoas confinadas precisam. Então, o play é uma área comum, só que não pode ter aglomeração. Então, o que você faz? Estabelece horários. Os moradores da coluna 1 vão usar o play de tal hora a tal hora, sem aglomeração, e assim por diante, né? É uma área que pertence a todos, só que existem regras que podem ser estabelecidas para a utilização. Outro exemplo, depois das 20 horas o play é fechado e ninguém pode brincar. Por quê? Porque criança faz muito barulho, né? E aí isso impede. Horário para festas. Então a gente tem o quê? Regras estabelecidas pelos condôminos para a utilização das áreas comuns, de forma que todos os compossuidores possam utilizar de maneira adequada. Todo condômino também tem direito a quê? Votar nas deliberações. Agora, essa votação nas assembleias parte do pressuposto que ele está em dia para com as suas obrigações. Ele não possui débito. Que se ele possui débito, ele fica, por força do próprio Código Civil, né,
impedido de participar das votações que traga as decisões importantes para aquele grupo de pessoas que constituem aquele condomínio edilício, ok? E os deveres? Que deveres a gente tem? Primeiro, dever de contribuição na proporção das cotas ideais. Todas as unidades vão contribuir igualmente? Depende da convenção do condomínio. Comum, normal, é que se faça por tamanho. Aquele apartamento que tem uma metragem maior, ele vai contribuir com uma parcela maior, independente da despesa que seja, né? Mas isso é liberalidade da Constituição do condomínio. A convenção estabelece como a gente vai ter esse rateio, ok? Mas é dever de todos contribuir, arcar, né, com as despesas que são comuns. Outro dever, não realizar obras que comprometam a segurança da edificação, né? Então, se tirar uma pilastra que é de sustentação do prédio, pode fazer com que o prédio acabe caindo. A gente viu nos últimos anos isso acontecer aqui no centro do Rio de Janeiro, ali perto do Teatro Municipal, quando houve o desabamento de um prédio, porque determinada empresa que ocupava mais de um andar resolveu transformar num salão e tirou as pilastras de sustentação, né? Isso é falta de observância de um dever de condômino. Alterar a forma, a cor da fachada, esquadrias externas, né? Então, modificar a aparência exterior do prédio, em regra não pode, né? A menos que haja uma autorização específica para esse fim, né? Outro dever, se aquele prédio tem finalidade residencial, cabe ao condômino utilizá-lo para residência. Eu estou com uma situação aqui no meu prédio desse tipo, um rapaz, o pai comprou um apartamento para que ele construísse dentro do apartamento um estúdio de som, inclusive com isolamento acústico, né? Realmente ficou muito bonito, né? Eficaz, o som não sai dali, só que as vibrações saem. Então, esse pessoal da música só trabalha de madrugada, e aí 2, 3 da manhã, o sol reverberando faz um tum, 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 que incomoda quem está perto, né? Então, mesmo você medindo ali a frequência que se tem, você consegue identificar que tem não é o som, mas é um efeito do deslocamento, né? E isso incomoda. O que está acontecendo? Ele está dando uma destinação diferente da destinação do edifício, que é residencial. Por quê? Ele não está ouvindo música para o prazer dele. Ele está recebendo pessoas estranhas ao condomínio que vão no apartamento dele fazer gravações, independente do tipo de pessoa que há. Então, ele viola um dever, né? Um dever de condômino, e ele está, na realidade, prejudicando o quê? O sossego, a salubridade, a segurança dos demais moradores, né? E aí é bastante complicado, ele pode ser penalizado por isso, certinho? Então, esses seriam os principais deveres dos condôminos. Com relação ao dever pagamento, se o sujeito não paga, a gente está diante de quê? Do inadimplemento. Se o condômino deixa de pagar, ele fica vinculado ao pagamento de juros de mora, os juros moratórios convencionados estabelecidos na convenção do condomínio. Caso não haja nada convencionado sobre isso, você tem os juros legais, né? E a gente tem utilizado lá por força do 406 do Código Civil, 1% ao mês, e aí a multa até 2% do valor do débito, né? Isso vem expresso. E isso é bastante importante. Se houver o ajuizamento de uma ação, essa ação hoje pode ter viés executivo, não precisa mais ser uma ação de conhecimento, né, que depende da citação do réu, da apresentação de defesa e um processo longo. Pode ser uma ação de execução, e aí o sujeito, ele não é citado para se defender, ele é chamado a pagar em 3 dias o valor do principal, juros, multa, honorários advocatícios, né, custas judiciais e tudo mais, né, é o que a gente tem ali, certinho? Bom, outro detalhe com relação a esse valor de contribuição, né, a gente não pode esquecer, isso está lá no 1345 do Código Civil, que as cotas condominiais, elas têm uma natureza propter rem, né? Então, significa o que? O valor acompanha a coisa. Se o sujeito vende seu imóvel e tem dívida para com o condomínio,
o adquirente dessa unidade ele vai responder por esses débitos sob pena de poder ter seu imóvel penhorado, alienado para pagamento do valor que seja devido a título de principal, de multa, de juros e de tudo mais, certo? Um outro detalhe também importante, todo condomínio edilício tem que fazer um seguro obrigatório de toda edificação contra o risco de incêndio e destruição total ou parcial. E é dever do síndico, que a gente vai falar, viabilizar isso, né? Que é bastante importante, ok? E se eu tiver um condômino com comportamento antissocial, que isso infelizmente é muito comum, né? O que acontece? Né? Ele vai violar deveres condominiais, ele vai, né, receber a penalização prevista dentro da norma condominial, né? E esse comportamento sendo reiterado vai permitir o aumento dessa penalidade. Ela pode ser multiplicada por 5 vezes ou 10 vezes a deliberação, né, da Assembleia em si, né? Justamente por conta desse procedimento antissocial reiterado. Essa é a ideia, tá? Então, todo aquele que descumpre os deveres está sujeito à multa. E aquele que tem um comportamento excessivamente antissocial poderá ter essa multa engordada, aumentada, ampliada. Essa é a ideia que se tem, ok? E se eu tiver necessidade de despesas exclusivas? Vamos imaginar que eu tenha um imóvel na cobertura, no telhado ou no térreo com uma área que está relacionada à parte comum, mas se permite o uso e haja necessidade da realização ali de uma obra. Essa obra é daquele morador de maneira exclusiva. Ou há necessidade de se fazer uma obra na unidade. Né? Houve um vazamento numa tubulação que pertence ao morador. Né? Somente aquele morador que vai arcar com ela, porque somente ele vai se beneficiar daquela obra. Ela não diz respeito ao que? A toda a coletividade de condôminos, certinho? Obras de forma geral, a gente pode ter obras de natureza voluptuárias. Essas obras voluptuárias são aquelas relacionadas a embelezamento, a volúpia, a prazer, né? Há necessidade do voto de 2/3 dos condôminos aprovando essas obras. A gente tem obras também chamadas de úteis, né? Que melhoram a funcionalidade daquele bem, né? E aí precisa da aprovação de maioria simples dos condôminos. E a gente tem obras que têm natureza necessária, né? Essas podem ser realizadas até independentemente de autorização dos moradores. Na urgência, o síndico ele pode determinar a realização, porque há necessidade, por exemplo, uma marquise de um edifício que esteja caindo, né? Bastante complicado. Agora, o que deve ser feito depois? Se marca uma assembleia para que se possa confirmar, ratificar o procedimento adotado, tá? Porque também isso não pode dar ensejo a valores excessivos, cobranças excessivas. Tem que ser dentro da razoabilidade nesse caso de urgência. Obras necessárias são submetidas à Assembleia e aí se aprova o que está ali, ok? Vamos imaginar em matéria de obra que não seja nem voluptuária, nem útil, nem necessária, mas que se resolva construir um outro andar no edifício, aumentar um pavimento, né? Ou aumentar, o imóvel tem um terreno e na volta quer se expandir a parte do térreo para a construção de uma sala de jogos. Precisa da aprovação unânime, né, dos condôminos. Isso está lá no 1343 do Código Civil. Sem essa aprovação não há o que fazer, tá? E o terraço, fica como? Terraço e vaga de garagem são duas questões delicadas. O terraço, em regra, é parte comum, né? Em alguns casos, né, é permitido, estabelecido de forma diversa. Você tem aquele terraço integrando o imóvel de determinada unidade. Nos prédios mais antigos isso é bastante comum. O terraço é parte daquele imóvel. Então o proprietário do terraço é que vai responder por todas as obras vinculadas ao terraço, inclusive com relação a danos do apartamento que se encontra abaixo. Então você tem lá o terraço, a necessidade de ter uma manta íntegra para que não passe água,
para que não gere problema nas janelas, na fachada frontal do edifício ou lateral, onde o terraço se apresenta. Então, se o terraço está vinculado a uma propriedade exclusiva, é responsabilidade dessa propriedade exclusiva qualquer custo inerente a ele. Se não está, né, é do condomínio o custo pela manutenção. O terraço tem, por exemplo, um salão de festas. Compete ao condomínio realizar as obras necessárias para que fique tudo em ordem, certinho? Agora, o terraço tem um ralo para escoamento de águas de chuva. Esse ralo é do condomínio. Agora, o resto é do proprietário, né, da cobertura em si. E garagem? Abrigo para veículos, como o código fala. A gente vai encontrar referência tanto na parte do condomínio em geral, quanto na parte do condomínio edilício, né? No passado, o proprietário podia fazer o que quisesse com esse abrigo para veículos. Hoje, né, a lei estabelece o direito de preferência, tanto no aluguel quanto na alienação, para aquele que utiliza aquele condomínio, aquele que reside naquele imóvel. Então, se eu tenho uma vaga de garagem, vou vender a vaga de garagem, eu vou alugar a vaga de garagem, eu preciso da preferência para as pessoas que residam no próprio condomínio. E só depois, não tendo ninguém ali que queira, é que você pode alugar para um terceiro de fora. Uma outra coisa, atualmente também, tá, é possível que a gente tenha vedação no ato constitutivo do condomínio de que seja feito aluguel para pessoas de fora do condomínio, ok? Certinho? Eu acho que a gente aqui já está com tempo, vou até olhar o limite para a gravação, não tenho medo de quebrar. Não, tem 7 minutos. Vamos lá. Síndico, né? O síndico é a pessoa escolhida pela assembleia do condomínio para administrar esse condomínio. Ele pode ser detentor do direito de uma das partes exclusivas ou não, né? Isso aí vai depender. E ele poderá ficar no cargo por um prazo que não seja superior a 2 anos, podendo haver o que? Renovação. Então, o mandato do síndico é de 2 anos, podendo ser renovado, né, sucessivamente. Então, o que não pode estabelecer um período superior a 2 anos para o cargo, né? O comum é que o síndico seja eleito anualmente, é a hipótese mais corriqueira que a gente tem. E quais são as atribuições do síndico? O que compete ao síndico fazer? Isso vem lá a partir do artigo 1348. Cabe a ele convocar a assembleia dos condôminos, representar ativa e passivamente o condomínio em juízo e fora dele, né? Fazer esse seguro de incêndio anual, dar conhecimento à Assembleia de qualquer ação judicial, administrativa ou qualquer questão de interesses dos condôminos, fazer cumprir a convenção e o regimento, o regulamento interno do condomínio e as determinações das assembleias, ser diligente na conservação e guarda das partes comuns, né? Tomar conta da questão da prestação dos serviços que é realizado dentro do condomínio. É atribuição do síndico elaborar o orçamento de despesa e receita, bem como fazer a devida prestação de contas relativa a isso. É dever do síndico também cobrar dos condôminos as suas contribuições, aplicar multas e penalidades. É dever dele convocar assembleias anuais, ordinárias e extraordinárias, se houver necessidade. O síndico ele pode passar para um terceiro no todo ou parte dos seus poderes? Pode, né? Isso é possível desde que haja aprovação em assembleia, certinho? E a assembleia? A assembleia ela tem questões que são importantes, que para serem aprovadas precisam de um quórum de 2/3 dos votos dos condôminos, por exemplo, alteração da convenção, mudança de destinação do condomínio. Nesse caso, a gente vai ter ali um quórum especialíssimo, né? Nos demais casos, basta o que? A maioria simples. E aí a gente tem o que? Na Assembleia, a gente tem a primeira convocação, que tem que ter maioria dos votos dos condôminos, e em segunda convocação, maioria dos presentes
independente do número de condôminos presentes. O que a gente normalmente vê nos condomínios é que quando o condomínio caminha bem, praticamente ninguém vai. E aí na primeira convocação você tem uma assembleia vazia, na segunda convocação você continua tendo uma assembleia vazia, e aí a aprovação se dá praticamente sem a presença maciça dos condôminos. Quando o condomínio caminha mal, todo mundo comparece para brigar pelo que entende que é direito, certinho? O Código Civil também fala que os condomínios podem ter o chamado Conselho Fiscal, que é um conselho integrado por 3 pessoas, são eleitos pela Assembleia. Também o prazo do período do mandato não pode ser superior a 2 anos e cabe ao Conselho Fiscal parecer sobre as contas do síndico em si, ok? E para a gente fechar, a extinção do condomínio, que está nos artigos 1357 e 1358. Pode se dar de que maneira? Desapropriação, destruição total ou parcial, mas que seja considerável, né? Então houve uma ruína efetiva, e aí os condôminos poderão decidir pela reconstrução ou não, ou pela venda do que sobrou, para que outros deem o destino que quiserem, certinho? Bom, espero que todos tenham um excelente estudo, né? E continuem firmes e fortes nesse período que a gente tem vivido.